Olhando para a atuação do Governo e da DGS, se tivesse que apontar um erro ou uma falha na atuação do Governo face a esta pandemia, qual seria? Depois de que, talvez no início, eu vou dizer uma que acho que era importante. A gente devia ter começado a usar máscaras mais cedo. Já agora concorda com a cientista Maria Manuel Mota, que está na linha da frente na produção de testes para a Covid-19, quando ela afirmou à revista do Expresso que este é um vírus relativamente bonzinho? Não concordo. Eu não concordo porque temos que perceber que enquanto relativamente bonzinho não são nunca nenhum vírus que eu conheça. Ponto. E este? E este não é particularmente bonzinho. Pois, porque já matou em todo o mundo quase 300 mil pessoas até agora, infectou mais de 4 milhões. Exatamente. Não é só... Claro que isso é terrivelmente importante, mas não é só por isso. É que os indivíduos que se vão para os cuidados intensivos, toda aquela patologia pulmonar estranha que se está a assistir, que não era comum na gripe, que não é comum começamos a perceber que podem deixar lesões nomeadamente não só pulmonares, como até renais, como até etc. Sequelas graves. A sua empresa tem faturado milhões com isto? Não, nem pensar. Quer dizer, eu nestes 2 meses terei faturado quando muito, sei lá, no conjunto, 2 meses, não é até agora, mas, sei lá, talvez por mês já à volta de uns, com testes já à volta de 400 mil euros, mais ou menos 500 mil euros. Portanto, a ideia dos milhões... Por dia, quer dizer, eu gostava, quer dizer, neste momento já estava aí no Ilha tinha comprado o Ilha do Pacífico, andava fora de Covid, a olhar para o ar, deitado para o ar. A cantar fado, não sei. Exato. Eu sei que antes de Marcelo dar o célebre mergulho no Tejo, que era bem mais poluído do que agora, se aconselhou consigo sobre as implicações que esse mergulho teria na sua saúde, não é? Se valia a pena vacinar-se antes, dizer que não, já não ia a tempo. Já não ia a tempo. Olhe, seja o que for, já lá se o bicho pega. Disse pelo tomar juízo e não entrar na água, disse. Mas ele não ligou. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu convidado é patologista, professor catedrático e administrador de um dos maiores laboratórios privados a fazer os testes de diagnóstico para a Covid-19, assim como os testes de imunidade ou serológicos. Falo dos Centros de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, geridos pelo antigo bastonário da Ordem dos Médicos, José Germano de Sousa. Ao que parece, Portugal é um dos países do mundo que mais testes de diagnóstico faz por 1 milhão de habitantes. E apesar das dificuldades na obtenção de kits, reagentes e zaragatoas, continuam a ser testados todos os dias milhares de portugueses. Os dados mais recentes indicam que nos primeiros dias de maio tinham sido realizados 532 mil testes de diagnóstico em Portugal, 13 mil por dia. E em boa parte isso se deve à colaboração dos laboratórios privados com protocolos com o governo. Mas há quem os veja como os vilões da história. Algumas notícias deram conta que o aumento de procura dos laboratórios privados está a render cerca de 2,6 milhões de euros por dia, numa altura em que a capacidade destas empresas garante quase metade dos testes feitos no país para o novo coronavírus. O que é facto é que, na luta contra esta pandemia, além das medidas de prevenção, uma das principais armas é a realização do maior número de testes aos cidadãos. Porque quanto mais testes se fizerem, mais informação terão as autoridades de saúde para tomar decisões sobre a contenção da pandemia, como a quarentena obrigatória e o confinamento social.
E agora que o país iniciou a fase de desconfinamento, teme-se o risco de um novo pico de casos ou a chegada de um novo surto. Para escapar disso, a China já anunciou que vai testar os 11 milhões de habitantes da cidade de Wuhan em apenas 10 dias para combater uma possível segunda vaga da doença. Como isso pode ser possível? É o que vamos perceber nos próximos dias. E nós, em Portugal, poderíamos de alguma forma testar todos os portugueses em tempo recorde? Esse cenário pode colocar-se? Entretanto, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, anunciou esta semana que vai começar a realizar testes rápidos que permitem, numa hora, a detecção de infecção com o novo coronavírus, SARS-CoV-2, um assunto que não é consensual, até porque sei que o meu convidado não tem uma boa opinião sobre a fiabilidade destes testes. Mas já lá vamos, certo? Já lá vamos. Falemos um pouco mais do professor Germano de Sousa, que eu vejo como um otimista, já que espera que surja uma vacina para a Covid-19 até ao final do ano. Esperemos que sim. Queremos todos acreditar nisso, para fecharmos de vez esta pandemia em 2020. O que é que eu sei mais sobre o professor Germano de Sousa? Sei que nasceu na Vila do Nordeste, na Ilha de São Miguel, nos Açores. Aliás, já trocámos ali uma pequena conversa sobre isso. Que fez a tropa em Angola, que estudou em Coimbra, onde fez teatro e começou a cantar fado. E eu vou querer que ele troteie um dos seus fados preferidos mais daqui a pouco. Sei também que em Coimbra se tornou amigo de Zeca Afonso e foi seu cúmplice na produção de uma das suas canções mais famosas. E sei que é, há muitos anos, amigo e cúmplice do nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, um hipocondríaco militante, como ele já confessou, que já pediu conselhos em alguns momentos importantes da vida. Já agora, será que o professor Germano de Sousa é da opinião que Marcelo foi hipocondríaco ao declarar o estado de emergência no país? Importa acrescentar que Germano de Sousa é pai de 2 filhos, ambos patologistas clínicos que com ele trabalham na sua rede de laboratórios, que escreveu um livro sobre a medicina portuguesa durante a expansão e que é um dos principais dinamizadores do Museu da Medicina em Lisboa. E segundo os amigos, é uma pessoa bem disposta, que adora conversar, adora contar histórias. Maravilha, é destes convidados que eu mais gosto. Então, é na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, professor Germano de Sousa. Olá, Bernardo. Muito obrigado por me ter convidado a estar aqui. É um prazer estar consigo. É um prazer recebê-lo também. Bom, comecemos então pelo que está a acontecer. Começámos agora uma nova fase nesta luta contra o novo coronavírus, que é o desconfinamento social, aos poucos, em 3 fases até junho. A situação parece controlada, mas é possível que surja um pico de casos para breve? Vejamos, obviamente que tínhamos que deixar o confinamento e passar por uma fase para esta fase, senão não morríamos da cura, mas morríamos da cura, não morríamos da doença, mas morríamos da cura. Creio que é provável que possa haver uma segunda vaga, mais lá para setembro, outubro, pode acontecer uma segunda vaga. Torcemos todos os dias, fazemos figas todos os dias para que isso não seja possível e que, acima de tudo, vai depender do modo como o nosso povo, os portugueses, se vão comportar. Se tiverem cuidado, se usarem máscara, se lavarem as mãos frequentemente, se evitarem aglomerações, é possível que essa segunda vaga não surja. Vai tudo, é preciso claramente que fique para todos que me ouvem. Isso vai depender do comportamento de todos nós. Podemos não viver confinados, mas viver com cuidado, até, como você disse há pouco, até que surja a bendita vacina. A bendita vacina. Bom, a verdade é que a imunidade de grupo ou populacional só se atinge de 2 formas. Permitindo a infecção ou vacinando com a vacina. Obviamente. Ora, se não há vacina e o país, como já disse, não pode continuar confinado pelos danos sociais e económicos que acarreta, a maioria de nós vai ter mesmo de apanhar esta doença, mais tarde ou mais cedo. Veja uma coisa. Felizmente, como é óbvio, 80% da população que até hoje teve essa doença não tem praticamente sintomas muito graves, quando muito anda constipado, um pouco de tosse e não passa disso. E até de tal maneira que nem valoriza, nem lhe passa pela cabeça que seja eventualmente Covid. E depois há muitos assintomáticos. Exatamente. Depois, só 20% da população é que merece cuidado e desses só praticamente 5% é que vão para cuidados intensivos, etc. E são os grupos de risco. São os grupos de risco, como é evidente, e habitualmente são, para além de determinadas patologias, são depois as pessoas com idade que vão, com idade os mais velhos. Os mais velhos que vão. Bom, mas é preciso ter atenção.
na realidade, nós só agora é que vamos começar a poder saber qual é a percentagem da população que teve ou não teve a doença, mediante testes serológicos. O que são esses testes serológicos? Os novos testes que se andam a falar, não é? Os testes do futuro, como diz o Presidente. São os testes do futuro. É preciso aqui, eu vou explicar rapidamente 3 coisas. A presença do vírus só pode ser identificada por testes feitos pelo método Polymerase Chain Reaction, real-time, é o nome que se dá a isso. É um teste molecular em que se vão estudar a existência ou não do genoma viral mediante métodos biológicos. E a ideia é... Bom, esses são para identificar quem é portador do vírus. Tenha sintomas ou não tenha sintomas, e quando há uma suspeita, faz o diagnóstico por aí. Ponto. Esse teste, habitualmente, depois da colheita, levamos 7 horas, 7 horas para dar o resultado. Quando se acumulam enormes quantidades, como por exemplo eu que faço 2.000, em média 2.000 e picos por dia no meu laboratório, obviamente que a gente precisa de mais tempo, porque aquilo é feito em batches, etc., e leva mais tempo a despachar esses 2.000. Habitualmente damos o resultado entre 12 a 24 horas. Ou até um pouco mais, às vezes, tudo depende. Depois, há os testes rápidos que falava há pouco, que esses a que se refere não são esses testes rápidos de pouca qualidade que são para serológicos, não. Os testes rápidos que Santa Maria tem foi um teste que foi desenvolvido também exatamente igual de PCR real-time, igual ao que eu me referi há pouco, e que tem uma máquina, que eu também tenho essas máquinas, mas só vieram neste momento 5.000 que o Estado português conseguiu arranjar na América, e vieram 5.000 só para os hospitais. Então aí encurta estas 7 horas... Aí encurta para 45 minutos, a uma hora. Uau. Só com um... Grande avanço, não é? É um grande avanço, mas tem um problema. Aqueles testes são usados na urgência, no indivíduo que tem que fazer uma cirurgia urgente, na parturiente que está em trabalho de parto. Porquê? Porque aquilo só permite fazer 1 a 1. 1 a 1. Portanto, se nós tivéssemos que fazer uma população de 1.000, como se fazia 1 a 1, tínhamos que levar 1.000 horas para fazer. Claro. Percebe? Aquilo é exatamente para situações de urgência, que é utilizado criteriosamente para situações de urgência. Depois, a seguir a isso, o que é que se passa? O bicho entre aspas, o coronavírus entra... O rei do bicho entra no organismo e começa a desenvolver-se. Estes testes de PCR, que eu falei atrás, têm um problema. Precisam de um determinado taxa para serem positivos. Portanto, muitas vezes pode haver falsos negativos. A pessoa pode estar contaminada, e se fizermos logo no primeiro, segundo dia, terceiro dia, quarto dia após a contaminação, após o contágio, podem dar falsos negativos. Portanto, é preciso um tempo. A partir do quarto tempo dia, de incubação. A partir do quarto dia é possível que já se apanhe quinto dia, após o contacto. E depois, mal entram no organismo, o organismo começa a reagir contra eles. As suas células do sistema imunológico começam a tentar defender o organismo contra um agente estranho que entrou, e começam a produzir proteínas especiais, chamadas imunoglobulinas, que são produzidas pelos linfócitos B, à medida que vão tendo contacto com aquele vírus. É uma substância estranha. Acontece isso, e acontece com tudo, a bactérias, com tudo que são agentes estranhos. E começam a desenvolver os anticorpos. Neste caso, os primeiros que aparecem são a IgM. A IgM é o primeiro anticorpo de defesa. E lá, a partir no 7º dia, após o início dos sintomas, já começamos a identificar a existência de IgM. Só que o IgM sobe, mas desce praticamente, quando o indivíduo já está curado, praticamente já não tem IgM, ou tem uma percentagem baixa de IgM. Mas a partir do 14º dia começa a subir o grande defensor futuro, que são as IgGs, os anticorpos da categoria de imunoglobulina G, que dão a imunidade. E que dão a imunidade possivelmente futura. Já lá vamos. Ao que os epidemiologistas indicam, Portugal tem uma taxa de imunidade de grupo à Covid-19 de apenas, atualmente, e corrija-me, de 1,5%. Ou seja, não sei bem como é que eles podem dizer isso. Ou seja, se isto for verdade, como o país tem 10 milhões de habitantes, significa que só 150 mil portugueses estão imunes ao vírus. Deixe-me dizer uma coisa. Não há ainda um estudo de prevalência que nos permita dizer quem é que tem ou quem é que não tem imunidade. Os estudos que vamos fazer daqui por diante é que nos vão dizer a percentagem real
de pessoas que estão ou não estão imunes. Portanto, fazer contas é muito bonito. Nós não temos ideia de quantas pessoas foram infectadas ou se não estão infectadas. Há inúmeros indivíduos que foram infectados e que foram completamente assintomáticos. Há outros, como eu expliquei há pouco, que tiveram os sintomas e que nem ligaram e passaram por cima deles sem sequer se preocuparem com isso. Ou seja, neste momento, vou-lhe dar um pequeno exemplo. Cascais fez uma pequena em 400 indivíduos com aqueles testes de pouca sensibilidade e que dão muitos falsos negativos e falsos positivos e obteve à volta de 0,7%. Já lá em baixo a Fundação Champalimau já obteve quase 2%, percebe? Não é certo. Não é isso, certo. E o que me está a querer dizer é que é com os testes serológicos que nós vamos ter uma ideia concreta. Qual é a grande importância destes testes, então? Estes testes serológicos, a grande importância que têm é que primeiro que tudo, para estudarmos a prevalência do grupo e, naturalmente, a prevalência das pessoas que já tiveram a infecção, e a partir daí sabemos que há uma percentagem X de imunos. E, portanto, do ponto de vista de prevalência e de estudo da imunidade, tem uma importância enorme. Do ponto de vista individual, o que cada um quiser saber da sua vida está ou não porque tem. o que é que esses testes garantem ao indivíduo? Pouco, não garantem que tem um IgG elevado. Está bem, mas isso para o comum cidadão quer dizer pouco. Ou seja, o que é que isso garante ao cidadão? Garante ao cidadão que não voltará a apanhar a Covid-19? Isso faz lembrar o certificado de imunidade que os alemães queriam passar para que as pessoas, passar a todas as pessoas que estavam imune para irem para o trabalho. Eu nunca na vida, se me pedissem um certificado de imunidade, eu passaria a ninguém, porque nós não sabemos. Então, sabemos ainda muito pouco, não é? Muito pouco. Repara uma coisa, os outros coronavírus dão imunidades aqueles que vivem entre nós desde os anos 60 do século passado, dão uma imunidade muito relativa. Você constipa-se, é capaz de se constipar na primavera e com o mesmo coronavírus está constipadíssimo também no inverno. Portanto, isto não é um salvo-conduto. Não é por fazer enquanto. O teste serológico e perceber que a pessoa perceber que tem imunidade não é um salvo-conduto. É um salvo-conduto. Apesar de tudo, vejamos, um teor muito elevado, por isso é que eu não recomendo de modo nenhum os testes rápidos que se fazem. Primeiro que tudo, tem uma sensibilidade baixíssima. Um T negativo pode ser positivo e dar negativo. Diz os testes rápidos serológicos? Serológicos, exato. Aliás, nem a DGS o recomenda, nem a Organização Mundial de Saúde o recomenda, nem sequer a Food and Drug Administration também tem. Mas os testes quantitativos que têm sensibilidades que andam entre os 98% e especificidades em 100%, esses podem-me dizer que eu tenho um teor altíssimo de IgG. E dentro desse IgG é provável que a gente tenha repare, que tenhamos uma imunidade que poderá ir a 6 meses, 1 ano, mais, não sei, ninguém sabe. Pois. Mas é provável que sim. Está tudo por descobrir. A grande importância, como disse, dos testes serológicos é para perceber a taxa de imunidade na população. Para depois sabermos exatamente qual é a imunidade de grupo, digamos assim. Qual é a imunidade de grupo? E quanto mais imunidade de grupo, mais nós ficaremos todos defendidos. Repare, em determinadas epidemias, eles falam em 70%. Alguns epidemiologistas dizem que provavelmente com 30% de imunidade de grupo já há imunidade, 30% a 30% de indivíduos com imunes, já haverá uma imunidade de grupo. Mas para isso é preciso desconfinar estes, não é? É preciso muitos de nós apanharmos a doença. Não é isso? É. Portanto, há aqui um equilíbrio, ajude-me. Há aqui um equilíbrio instável entre a importância de apanharmos a doença e que não surja o surto de novo ao mesmo tempo. E daí as recomendações de os mais idosos continuarem a ter cuidados extremos. Ou seja, trocando por miúdos, tirando os grupos de risco, eu quase que volto à mesma pergunta. A maioria de nós vai ter de apanhar, é melhor até que apanhe para que haja imunidade de grupo e passarmos isto depressa. Será? O melhor é seu. Como? A palavra melhor é sua. Ou seja, se calhar vai ter apanha, porque a vida é isso, e que naturalmente a gente jovem é muito mais, não é tão cuidadosa como como as pessoas com mais idade,
E, portanto, é natural que se apanharem, pois, evidentemente... Não, mas dizia mesmo para a importância da imunidade Sim, de grupo, com certeza, não é? com certeza. E é verdade que a maioria de nós vai apanhar, mais tarde ou mais cedo. Mais tarde ou mais cedo vamos. Mais tarde ou mais cedo, Vamos aumentar o número de pessoas que tiveram a doença. Isso é impossível. e a maioria de nós vai apanhar a doença. Vamos lá ver. O que interessa... É verdade isto. É verdade. A maioria de nós vai apanhar esta A doença. maioria de nós vai, porque isto, o vírus vai andar cá, sempre. Tem medo de apanhar? Com a minha idade, tenho. Que idade é que tem? Eu tenho 76 anos. Com a minha idade, tenho. Repare. Agora, se eu tivesse 20 anos, 25 anos, estava um pouco mais à vontade. E aos 40, por exemplo? Também. À vontade. Só, neste momento... É quase uma pergunta pessoal. Mas também à vontade. Repara uma coisa, claro que evidentemente eu não sei o seu passado clínico, se você me disser é autivista, Claro. aquilo, sou um fumador, inveterado, sou não sei o quê, percebe? Ou com doenças imunodepressivas, diabetes. Exatamente, tudo isso, inúmeras coisas que eu lhe dizia, nem pense. Agora, se for um jovem saudável, como parece ser, basta olhar para si, obviamente que o seu risco é mínimo. De risco mínimo de morte. Claro. Ou mesmo de uma situação que leva ao internamento, não é? E estamos a falar da maioria da população. Com certeza isso está mais que estudado. Olhando para a atuação do Governo e da DGS, se tivesse que apontar um erro ou uma falha na atuação do Governo face a esta pandemia, qual seria? Repare, eu tive... É tramado quando nós nos encontramos com situações novas. Isto começa em Wuhan. Habitualmente a gente habitua, só que se passou com o SARS-CoV o primeiro, depois que se passou com o MERS na Arábia Saudita, e a ideia que havia que aparentemente aquilo seria algo que seria contido e não sairia de lá. Também achou isso quando soube? No princípio eu pensei, isto é longe, estamos cá na não valorizou. Ninguém valorizou esse ponto quando começou. Vai-se conter, etc. Como é evidente, nós não contávamos com, enquanto o SARS-CoV primeiro não tinha a infecciosidade, era mais virulento, era mais perigoso, era mais letal, mas com deu 10%, tinha uma mortalidade de 10%. Uau. Não havia, a sua infecciosidade era muito menor. Isso é que não se percebia ainda, só se veio perceber este. E este transmite-se com uma facilidade muitíssimo maior que todos os outros vírus que até agora estávamos habituados deste tipo, não é? E isso é que, em princípio, talvez possa ter... E ainda não se sabe tudo sobre a transmissão, não é? É verdade, não se sabe tudo ainda, sabe-se muito pouco, ou melhor, verdade. Já se sabe algumas coisas, bastante sobre a transmissão. Mas não se sabe tudo. Não se sabe tudo. E ainda poderá haver formas de transmissão que não sabemos. Não sabemos. Nomeadamente já se percebe que pode ser transmitido através da fezes, mas ainda não sabemos tudo realmente como é que tudo isto se processa, o que é mais rápido, menos rápido, etc. Portanto, a nossa posição tem que ser sempre a defesa. Repito a pergunta, qual um erro ou uma falha, e não acredito que não tenha percebido. Há sempre pequenas Diga-me uma que acha que podia ter sido feita de outra maneira na atuação do DGS ou do Governo. Eu acho que depois de que, talvez no início, eu vou dizer uma que acho que era importante. A gente devia ter começado a usar máscaras mais cedo. Também acho. E a DGS, durante um tempo, afirmou que, mas seguindo, desaconselhava à maioria da população. É verdade, mas isto é um problema. Há uma Organização Mundial de Saúde que emite instruções para todos os países. E habitualmente há uma regra, a nossa Direção-Geral de Saúde, como qualquer outra Direção-Geral de Saúde, qualquer outro país, segue em princípio as recomendações que são feitas pela Organização Mundial de Saúde, que a Organização Mundial de Saúde recolhe também toda a experiência de inúmeros peritos de alta qualidade. E talvez por isso. Agora, eu pessoalmente, eu acho que deveria ter, obviamente, como aliás vários médicos o disseram, a vários níveis, na Faculdade de Medicina de Lisboa, o professor Fausto Pinto, outros que insistiram muito nisso, devíamos ter começado talvez mais cedo com as máscaras. Muito bem. Bom, mais vale tarde, não é? Mais vale tarde que nunca, e eu digo uma coisa, eu tiro o meu chapéu à atuação da senhora Diretora-Geral de Saúde, a doutora Garça Freitas, que tem sido uma mulher notável. Verdade. Já agora concorda com a cientista Maria Manuel Mota, que está na linha da frente na produção de testes para a Covid-19, quando ela afirmou à revista do Expresso que este é um vírus relativamente bonzinho? Não concordo. Eu não concordo porque
temos que perceber que enquanto relativamente bonzinho, não são nunca nenhum vírus que eu conheça. Ponto. E este? E este não é particularmente bonzinho. Pois, porque já matou em todo o mundo quase 300 mil pessoas até agora, infectou mais de 4 milhões. Exatamente. Não é só... Claro que isso é terrivelmente importante, mas não é só por isso. É que os indivíduos que se vão para os cuidados intensivos, toda aquela patologia pulmonar estranha que se está a assistir, que não era comum na gripe, que não é comum, começamos a perceber que podem deixar lesões nomeadamente não só pulmonares, como até renais, como até etc. Sequelas graves. Isto pode deixar sequelas graves? Pode. Coisa que não acontece com a gripe. Lá está. Por isso é que a comparação com a gripe não faz sentido. Não faz sentido. Este vírus é tudo menos um vírus bonzinho. Como é que classificaria? Como é que adjetivava este vírus? Este vírus é um vírus que tem uma agressividade, que tem que ser olhada muito de perto, acima de tudo, não só pelas mortes que provoca, porque digo-me é perigoso. É perigoso. É perigoso para determinados níveis etários. Percebe? É perigoso. E determinadas pessoas que têm uma patologia de base que podem ser altamente prejudicadas. É perigoso. É um vírus que não pode ser olhado, digamos de ânimo assim, leve, não é? Com ânimo leve ou com um sorriso nos lábios. Não pode, não deve, não... E a prova está aí. As provas estão todos os dias. E eu todos os dias leio artigos científicos e vejo o que é que os meus colegas de vários países escrevem sobre o assunto. Este vírus não é um vírus bonzinho. Quanto pois, obviamente, a professora Maria Mota tem respeito muito, é uma investigadora, deu uns saltos muito importantes na investigação da malária, mas naturalmente talvez não tenha a percepção que nós temos, como médicos que somos, do que se passa realmente. Então foi uma afirmação infeliz. Não foi, pelo menos, a melhor dela, das afirmações que ela faz. Muito bem. Soube que já está com filas à porta dos seus laboratórios para pessoas fazerem os testes de diagnóstico para se perceber se tem ou não o novo coronavírus, e que está a fazer muitos testes. Estamos a fazer muitos testes. Eu expliquei-lhe, no início a gente tinha... Foi o pânico e gera-se a procura quase de filas, etc. Em que houve que meter um pouco de ordem nessas filas, por as pessoas pela ordem que chegavam, etc. Nós depois, a pedido das autoridades, a pedido nomeadamente das câmaras, etc., criámos postos temporários só para receber pessoas com suspeita de Covid, e isso aliviou, digamos, a pressão no primeiro laboratório que pude funcionar, que era ali em Telheiras, o grande, o maior sede, e que aí havia só um circuito próprio para isso, e houve aí nessa altura algumas filas. Depois, tudo isto com criar em Lisboa, em Cascais, em todo o lado. Desmobilizaram as pessoas passaram a esses sítios. Mas está a haver muita procura. Está a haver, continua a haver. Quantos testes de despiste da Covid-19 é que os seus laboratórios já fizeram até agora? Desde que começámos até segunda-feira, não sei, ainda não tenho os números de ontem, eu mais ou menos 87 mil testes. Desde que começaram? Começaram quando a fazê-lo? Dia 9 de março. 9 de março. São muitos testes, não é? Muitos testes. Muitos testes. Pois. E quantos deram positivo? Há uma percentagem? 6,1%. Neste momento, a percentagem global é 6,1% desses 87 mil. Vou-lhe explicar porquê. O que é que este número significa? Sim. É que nós não fazemos... Repare, quem é que está neste momento naturalmente a recorrer a nós? Isso aumenta imenso. São pessoas que não estão ainda... Não estão doentes, mas vão ter que ir para sítios onde são essenciais a sua entrada, e a gente faz praticamente triagens muito grandes de pessoas que provavelmente têm muito pouca possibilidade de estarem positivos. Pois, a maioria das pessoas que vos procura precisa desse papel. Repare, eu tenho dois tipos de procuras. São o Serviço Nacional de Saúde, com o qual tenho convenção há milhões de anos, que manda os doentes identificados previamente pelo SNS 24 ou pelos centros de saúde, e esses têm uma grande probabilidade de ter. Sim. E depois... Os privados. As pessoas. Não são privados, são privados. Aqueles que são privados neste sentido, que são empresas que os mandam e que precisam de saber dos seus empregados para poderem retomar determinados trabalhos ou poderem retomar a atividade, etc. E aí etc. A maioria não tem. A maioria não tem.
E daí, portanto, que eu tenho Por isso é que tem uma porcentagem tão baixa. 6,1% de positivos neste momento. Apesar de no princípio era muito mais elevada, andava pelos 12%, 11%, porque ainda não havia a necessidade das empresas fazerem, percebe? Portanto, agora se você pergunta-me globalmente quantos tem, eu tenho que contar tudo, estou-lhe a fazer uma avaliação em função de uma realidade que muta, muito mutável. É verdade o que foi recentemente noticiado, que estes testes de despiste diagnóstico estão a render aos privados cerca de 2,6 milhões de euros por dia. É uma daquelas bocas perfeitamente parvas e estúpidas. Reparam, eu vou-lhe dar uma ideia. No início houve que aumentar um bocadinho o preço, porque naquele momento tudo que era vendido em relação aos testes PCR eram vendidos por valores elevadíssimos. Só eu cheguei a ter que comprar o principal reagente, as sondas, para fazer por 90 euros. Percebe? Depois havia o trabalho, havia isso tudo e saíam 50. Já, neste momento já baixei, já a gente adapta também à Quanto é que é o teste? Um privado custa 100 euros. E depois tem já foi mais. Agora são 100 euros. Para os seguros são mais ou menos à volta disso. E para o SNS? Para o SNS o preço foi fixo para todos os laboratórios da Convenção, 87,95 euros. É isso mesmo. Agora, repara, se quiser faça as contas, aquilo que o meu número vezes mais ou menos uma média de 90 euros, quer dizer, não dá... Agora, as pessoas esquecem-se de uma coisa, é caro o teste, mas eu trabalho 24 em 24 horas, tenho 6 equipes aqui e 2 no Porto a trabalhar em 24 em 24 horas, biólogos, médicos a trabalhar em 24 horas, para que o resultado seja com a qualidade e depois... A importância dos seus laboratórios para estes testes e para o que está a acontecer é enorme. Deixe-me perguntar-lhe, a sua empresa tem faturado milhões com isto? Não. Nem pensar, quer dizer, eu nestes 2 meses terei faturado quando muito, sei lá, no conjunto, 2 meses não é até agora, mas sei lá, talvez por mês já à volta de uns, com testes à volta de 400 mil euros, mais ou menos 500 mil euros. Portanto, a ideia dos milhões... Por dia, quer dizer, eu gostava, quer dizer, neste momento já estava aí no Ilha tinha comprado o Ilha do Pacífico, andava fora de Covid, a olhar para o ar, deitado para o ar. A cantar fado, não sei. Exato. O comentador político Francisco Louçã chegou a referir-se na SIC Notícias há uns tempos, quando o preço era mais elevado, como lamentável o preço praticado nos seus laboratórios, entre outros. E cito, é lamentável e é assustadora a escala de ganância do aproveitamento perante pessoas que estão com medo. Como é que comenta? Creio que o Sr. Professor Francisco Louçã é um político, é um homem que naturalmente olha para tudo que é privado com um prisma muito particular. Eu não queria ser desagradável, mas não é, naturalmente, não representa a maioria dos portugueses, felizmente, e naturalmente que usou, em vez de se informar na realidade, sobre, e com muito gosto informava, sobre o que na altura nos custava, os reagentes que nós comprávamos, o trabalho constante, as colheitas, nessa altura só a colheita custava qualquer coisa como só a colheita, com EPIs que veste, despe, não sei o quê, esteriliza, não sei o quê, todo esse pessoal envolvido só para colher um indivíduo, para que evite que esse indivíduo não contagiasse outro, nem contagiasse ninguém, nem fosse contagiado, só isso custava 20 euros diários. Não é 20 euros diários, 20 euros por cada colheita. Depois vinha todo o trabalho de preparação de tudo. É que as pessoas têm ideia. Eu vi isso num artigo também de um elemento do Bloco de Esquerda que dizia, isto custa 35 euros, como é que... 35. São realmente 35 euros. Neste momento são realmente 35 euros no reagente. Simplesmente, ele julga que é chegar ali, pegar no reagente, agitar e já está. E tudo o resto que está por trás. Pois. Tudo. O pessoal, os aparelhos que estão ali a funcionar, pessoal, chegam, tu fazes as contas. Meu caro, se o Dr. Francisco Louçã considera que isso é muito caro, então venham-os fazer pelo preço que ele quiser. Desculpe, eu política, estou muito farto desse tipo de política, desse tipo de conflitos, de conflitos com a verdade de origem ideológica. Muito bem. A meados de abril estavam-se já a fazer 14.500 testes diário. Agora estão a fazer-se quantos, sabe? No país?
No país, eu creio que o último número foi à volta de 12 mil, 13 mil, mais ou menos. Os últimos que eu apanhei, 14.500 diários. É variado. Isto é suficiente para a população que temos? É muito bom. Eu conheço muito poucos países que façam tanto por milhão de habitantes. A China já anunciou, como sabe, que vai testar 11 milhões de habitantes em Yuan em 10 dias. Como é que isto pode ser possível? Sinceramente, acho que não tenho ideia como é que vai ser possível. Juro que não percebo. A não ser que eles ponham o exército todo para acolher as pessoas todas. Quer dizer... Isto é quase ficção científica. Parece não é? ficção científica. Mas que eu nem me refiro só a realizar os testes. Eu refiro-me ao processo de colheita. Como é que se vão colher? Quantos milhões tem a China? 11. Não é a China, é a cidade de Yuan. 11 milhões. Como é que se vão colher 11 milhões em 10 dias? Meter a zaragatoa, tira a zaragatoa, mete a zaragatoa, tira a zaragatoa. Pois. Pá! É um processo de fábrica acelerado, não é? É isso que eu bato palmas, eu vou à China ver como é que é. Se isto acontecer, vai à China bater palmas, não é? Bater palmas, exatamente. Bom, deixe-me perguntar-lhe, em Portugal podíamos fazer esses testes a toda a população em algum tempo recorde? Se puséssemos todos os laboratórios, e repara uma coisa, nós temos laboratórios estatais, temos laboratórios privados, fizemos todos os laboratórios, alguns que agora se puseram a fazer, que dá um jeito, mas constituem a minoria. Mesmo o laboratório do IMM, da doutora Maria Mota, faz um númerozinho reduzido de testes por dia. Se nós nos puséssemos todos a fazer isso, eu creio que mesmo assim, pá, Jesus... 10 milhões. 10 milhões, eu não conseguia fazer isso. Não. Em 6 meses, talvez. Em 6 meses? Sim. Em 6 meses? Em 6 meses talvez seja demais, mas pelo menos lá uns 3. Ora, 10 milhões. Não se fora nada. Não se fora nada. Como dizia o outro, é fazer as contas. Mas dá quanto? Diria 3 meses? Mais? Menos. Talvez em 3 meses. 3 meses conseguia-se que 10 milhões de portugueses fossem testados. Todos testados. Agora, há aqui deixe-me só explorar isto, porque a verdade é que o ideal, diga-me se concorda, era que todos os portugueses fossem testados, não é? Porque ao fazer-se o maior número possível de testes diagnósticos, eu não sei as autoridades de saúde teriam mais informações. Não é? Repara, eu não sei se seria o ideal. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque entre esses 10 milhões há pessoas que se vão reinfectar. Há pessoas que são negativas hoje e que se vão infectar amanhã. Nunca se tem o resultado absoluto. Porque... Que nos diga muito. Isso não nos vai dizer muito, digo-lhe. A não ser que a gente, à chinesa, peguemos nas pessoas que então, qual é a importância de aumentar os testes? Pergunto-lhe ao contrário. Eu explico-lhe qual é a importância de aumentar um pouco mais, aumentar os testes, tendo em linha de conta 2 coisas essenciais. Primeiro, a possibilidade de que as pessoas que vão entrar ao trabalho, pelo menos que vão entrar ao trabalho, não contaminem quem está numa creche, num lar, no que você quiser, numa escola, percebe? E assim vão para lá. E repare que eu posso dar aí uma ideia que ainda já nesses grupos que vão entrar ao trabalho, eu já apanhei pessoas que nem sabiam que eram positivos. Uau. É ótimo. E assim, eram assintomáticas. Evita-se que a pessoa vá contaminar. Isso é uma primeira coisa muito importante. Depois, em todas as pessoas que têm suspeitas, e aí o SNS 24... Claro, fazer a triagem. Vamos fazer uma triagem e vamos imediatamente isolá-las para não contaminarem outros. Agora, nós atirarmos de repente para fazer 10 milhões de portugueses, só resultava se logo a seguir a gente tivesse o exército e a polícia pegarem todos aqueles que dessem positivos e fechavam-nos completamente. E o que é que acontecia ao país? Exato. Aconteceu quase isso agora, não é? Exatamente. E foi adepto deste confinamento? Fui adepto e defendi este confinamento. Foi essencial para que... Repara, qual é o nosso grande problema? Mas também é muito importante este desconfinamento, não é? Foi muito importante. Desconfinar também, com certeza que sim. Mas o confinamento foi importante por uma coisa. Que a gente tem de pensar que os hospitais, as clínicas, tenham um limite para não colapsarem com casos de assistência, em especial de cuidados intensivos. Você imagina que a gente nunca tinha feito o confinamento
à boa maneira brasileira. Não, que agora há Estados no Brasil que o fazem. Mas como a Suécia quis, a gente podia chegar a um extremo que era as pessoas... Temos que terem os médicos que avaliar todos os dias quem é que recebe cuidados intensivos, quem é que se deixa morrer. Pois isso já aconteceu em Itália, em Espanha. Entretanto, a América já supera a Europa em número de infectados e é o novo foco mundial da pandemia, não é? Isto seria de esperar, esta realidade na América? Eu estou convencido nos Estados Unidos? Estou convencido, se fosse no tempo do Obama, que respeitava imenso o parecer dos cientistas e que não fazia nada sem que os cientistas dessem o seu parecer definitivo, não tinha acontecido. Depois tomem. Com Trump, não é? Trump. Quando ele começou com tudo aquilo que eu disse para alguns amigos, temos aqui um caso muito complicado. E realmente não se conseguiu. Apesar de alguns governadores, como o Cuomo, terem posto o travão, mas o exemplo vem de cima, que se me costuma dizer. E repare, até o povo americano, em especial aquele que vota Trump, nunca quis confinamentos. Pois. E os Estados são diferentes, não é? Os Estados são muito diferentes uns dos outros. Agora está com um número brutal de doença e de morte. E vamos ter outro drama que vai ser o Brasil. O Brasil também, não é? Com Bolsonaro. Tem tudo a ver também muito com quem está no poder. Tem tudo a ver com política. Com a política, claro. Há uma enorme corrida à vacina. 75 entidades no mundo inteiro oficialmente à procura dela. Se calhar agora mais. Sei que o professor espera uma vacina até ao final do ano e eu pergunto-lhe, isso não é ser demasiado otimista? É um bocadinho wishful thinking. Mas... Porque, segundo sei, os testes necessários para se ter a certeza que uma vacina é fiável e segura demoram um ano. Ou pode ser menos? Repara, eu estou só a falar porque eles aceleraram bastante as novas metodologias, mRNA, etc., que permitem acelerar, ultrapassaram os tempos habituais, a procurar que a gente consiga ter resultados no outubro, novembro, já começamos a perceber. O problema depois vai ser a produção. Pois. Mas quando é que acha que poderíamos, na melhor das hipóteses, ter uma vacina? Na melhor das hipóteses, a gente na primavera tem uma vacina. No princípio do 2021. No princípio de 2020. Já pôs mais uns meses de... Quer dizer, repare, o problema das vacinas... As vacinas têm outro problema neste caso. É que há vacinas que vão ser experimentadas e que não vão dar grande resultado. É isso, não é? Para se lançar uma vacina tem que se fazer muitos testes. Muitos testes para perceber. Antes de ser lançada no mercado. Exatamente. O mundo todo está, exatamente. E depois está nesta corrida. Há outro aspecto que também é importante, que é acima de tudo, nós, como sabe, nos anticorpos anti-IgG há dois tipos de anticorpos. Os anticorpos anti-IgG que apenas sinalizam o vírus e depois vêm os leucocitos, etc, e outras células que vão destruir esse vírus. E há os neutralizantes. O que a gente pretende com a vacina é que se produzam anticorpos neutralizantes, que neutralizam o vírus completamente. Então é possível que com a vacina se erradique o vírus? É possível. Você tem um exemplo de alguns vírus que foram erradicados pela vacina. Então acredita que com a vacina o não vírus... Não sei que tipo de vacina é que vamos ter. Nem sei qual é o comportamento. Mas o ideal era isso? O ideal era isso. Uma vacina que erradicasse o vírus. Dou-lhe o exemplo mais conhecidíssimo da varíola. A varíola foi erradicada do planeta pela vacina que se foi utilizada. Agora eu não sei nada em relação ao coronavírus. Como é que vai ser? Pois. Provavelmente não. Provavelmente não. Não vai ser erradicado. Vamos ter que conviver com esta doença. Vamos ter que conviver com essa doença. Na nossa vida. Exatamente. O vírus vai ser entre nós vamos ter que nos vacinar. Espero que para estarmos mais imunes. Espero que vamos ter que nos vacinar muito provavelmente anualmente. Como se fazemos com a gripe, não é? Exatamente. Quer dizer, alguns de nós fazem. Vários não fazem. Aqui deveria ser obrigatório. A gente mais idosa vai se vacinar anualmente e vamos viver assim. E a pouco e pouco as outras pessoas vão se contaminando, vão tendo a imunidade do grupo vai aumentar. Não se vacinam e a imunidade do grupo vai aumentar. Isto vai ser naturalmente o desfecho natural. E até ficar residual, não é? Até residual, exatamente. Como imagina a vida depois desta pandemia? Voltamos ao normal... O homem é um animal de hábitos. E então? E nós vivemos sempre assim,
A nossa vida foi sempre assim. Eu não sei, repara uma coisa. Se nós descobrirmos, se a vacina começar a funcionar a partir mesmo que seja no princípio da primavera, se tudo correr bem, ou mesmo que seja nos primeiros 3 meses, as pessoas rapidamente percebem que se podem defender. Acho que vão a vacinar, vacinam-se, muita gente vai se vacinar, etc. Alguns hábitos de higiene pode ser que sejam mantidos, mas não vai haver. Agora, o que pode haver é outro tipo de consequências. Que é o quê? Não é na saúde. Na saúde, felizmente, com a vacina a gente vai voltar. Mas o que é que poderá mudar? O que vai mudar é algumas, digamos, inovações que foram introduzidas com esta defesa do vírus. Você vai aumentar o número de consultas por telemedicina. Claro. Diminuindo, vai. Sim, os teletrabalhos. O teletrabalho, tudo isso vai ser... E as relações pessoais, sociais, as máscaras, o medo do outro, enquanto portador de algo, a higienização muito exacerbada, que agora é necessária. Não acredito que isso se vá manter. Quando nós tivemos a vacina a funcionar realmente bem... Aliás, a ideia das discotecas, como as conhecemos... perde sentido perante se esta forma de ser e estar continuar. Bernardo, você imagine que a vacina é realmente eficaz. Imagine que as pessoas se vão vacinar. Imagine que as pessoas se sentem protegidas. Que vem aí um medicamento que também deve aparecer, em que você toma a pílula, o primeiro sinal e tudo bem. Julga que nos vamos aguentar muito tempo sem tocarmos uns nos outros? Nós, povo latino. Alguns sim, mas eu diria que a maioria vai desconfinar mesmo. Vai desconfinar mesmo. Quando houver ou uma pílula eficacíssima, não sei se haverá, se vier, mas sei que neste momento há 60 pílulas, pílulas entre aspas, 60 medicamentos a serem estudados e testados. Outros vão aparecer, com certeza. Os laboratórios estão muito interessados nisso. Depois disso, e depois com a vacina que ainda por cima é eficaz, obviamente... As máscaras vão ser arrumadas. As máscaras em 2021 vão desaparecer. Vão ser um acessório de 2020. Exatamente, 2020. Acredita? As máscaras vão ser um acessório só de 2020. 2020 ou até 2021, primeiro trimestre. Após, não vamos marcar datas, após vacina e pílula, ambos eficazes. Qualquer pessoa sabe que se pode vacinar. Os mais jovens, se calhar, estão-se nas tintas para a vacina, mas sabem, se eu ficar doente, vou ali, tomo uma pílulazinha, e custa menos, claro. Num dia. Portanto, eu acho que... E depois vem os nossos velhos hábitos latinos, e nós somos, apesar de tudo, uma espécie gregária, gostamos de estar juntos uns dos outros. Gosta dos abraços, no seu caso? Imenso, claro que gosto. Eu gosto de dar um beijinho, etc., como toda a gente. Eu gosto da ternura. Faz parte da vida. E, portanto, também, no seu caso, também quererá regressar a isso, a esses também gestos. Quero regressar a esses gestos. Pois. Vamos sair disto uma sociedade melhor ou pior? Ou com algumas cicatrizes? Enquanto nós tivemos faz 100 anos, ou fez 100 anos, o ano passado tivemos a pneumónica, ou a gripe espanhola, como queiras chamar. Que foi 200, segundo muitos historiadores, morreram 220 mil pessoas em Portugal. Em Portugal. No mundo foram milhões. Foram 50 e tal milhões. E a sociedade reconstitui-se outra vez. Quantas gripes, quantas epidemias de peste nós tivemos. Reparem, em países onde nessa altura não havia a comunicação que havia e nem sabias o que é que está. Os cuidados de higiene. O universo dos portugueses passava exatamente por ser. O universo total era o universo dos portugueses quando foram as epidemias de Lisboa e portuguesas todas da peste bubónica, que era terrível, matava. Acha que isso alterou os hábitos dos portugueses? Acha que nós vamos alterar? Eu não me parece. Não sei, eu pergunto isto porque no meu tempo de vida e no tempo de vida da maioria das pessoas que está a ouvir-nos, diria de todas, nunca passámos por algo assim que nos colocasse tão confinados e tão... Não se lembra dos cuidados que houve em 2009, que apesar de tudo houve conselhos e tal. Sim, mas não tem comparação. Não tem comparação, é verdade, não tem comparação. E por isso eu digo, será que isto vai deixar um lastro? E o meu amigo esqueceu-se dos cuidados que temos ainda com a SIDA, quando a SIDA apareceu, o terror. Sim, mas ainda assim é diferente, não se apanha no ar, não é? A gente sabe como é que a apanha. Okay. Sim, e com os preservativos e tudo, coisa... Eu diria que aqui o lastro pode ser, não é? Mas atenção.
Porque, sim. Mas desde o momento em que e a gente sabe que é verdade, desde o momento em que se começou a descobrir, a administrar os medicamentos antirretrovirais que são até pós-relação sexual, etc, Sim, que é possível. etc, que é possível, houve um relaxamento. Houve em todo o lado. Pois. Vamos recuar no tempo. É natural de São Miguel, nos Açores. Açoriano. Ainda consegue fazer o sotaque? Ainda consigo, a gente nunca esquece. Nunca esquece. Estudou medicina em Coimbra, não é? Sabe uma coisa? Você é ilhéu, eu também sou. Pois o Daniel de Sá, que era um escritor açoriano, que eu prezo muito, dizia uma coisa: a maneira mais terrível de ficar na ilha é sair de lá. Uau! A gente fica sempre preso às raízes. Mas também, quem vive numa ilha, Herberto Helder escreveu textos lindíssimos sobre isto, do ser ilhéu, a prisão do, não é? A prisão do, o horizonte como prisão, não é? Mas eu tenho uma ideia, eu conheço essa, e muito bem o Herberto Helder, li não é? Ao fundo, o mar é uma prisão, mas é um infinito também. Mas é um infinito. Mas quem é ilhéu também o vê como prisão. Tem os dois aspectos. É mar e é infinito. A gente obriga-nos a pensar, a imaginar quando se lá está. A imaginação faz parte do homem e do ilhéu em específico. E do ilhéu, a imaginação. Nós temos que fugir à prisão imaginando. Saiu dos Açores com vontade de fugir dessa prisão. Saí dos Açores, obviamente, eu queria tirar um curso de medicina lá, não havia. E à procura de mundo. Mas imagino. É uma dor, na altura os Açores eram mais distantes, muito mais distantes que são hoje. Uma Madeira claro, também. Porque apanhava o barco. Era só de barco. Como é que veio para Lisboa? Para Coimbra? Coimbra vinha nos barcos da empresa Islândia de Navegação. Levavam quantos dias? Dependia do tempo e do inverno e do verão. Do mar? E do mar. Havia dias de 5, 6 dias. Havia dias de 4, 5 dias. Uau. Íamos dos Açores à Madeira. Eram viagens divertidas? Eram muito divertidas porque era tudo que era estudante, quer do arquipélago dos Açores, quer do arquipélago da Madeira, que se juntavam em viagens realmente inesquecíveis. Imagino. Bom, foi em Coimbra que fez teatro e que começou a cantar fado. Fui para a minha República, Real República dos Corsários das Ilhas, que era uma república só de açorianos, onde a gente... Real República dos Corsários das Ilhas. Exatamente. E nessa república havia só açorianos e um continental. O primeiro continental que eu apanhei lá, que a gente fazia sempre questão de ter um continental. Sim, que era o de estimação. De estimação. Que naturalizávamos sendo do ilhéu dos frades ou do ilhéu qualquer. Foi o Carlos Candal. O Carlos Candal, como sabe, foi o primeiro presidente de esquerda da Associação Académica de Coimbra. Okay. Carlos Candal, que quando foi eleito, a gente ofereceu-lhe uma caixa de charutos, que ele sempre fumou charuto, a partir daí morreu fumando charuto. E nós dizíamos piada, como ele falava muito, e era um homem notável, e gostava sempre de charuto, a gente deu-lhe um cognome ambíguo. Então. Era o Caga-Fogo. Caga-Fogo? Bom, falemos do fado. Começou a cantar... Mas foi começámos, eu tinha uma vozinha ao que dizem, apurada, e houve ali o Durval Moreirinhas, querido amigo também, que morreu. Diziam que tinha uma vozinha... Apurada. E o ouvido. E o ouvido. Não era só a vozinha. E o ouvido. Porque pode-se ter grandes vozeirões e ter um ouvido desgraçado. E sabe, para cantar o fado tem que ser tenor, primeiro tenor. E a sua voz é o quê? É primeiro tenor. É primeiro tenor. Embora os barítonos, um barítono cantou, um barítono era o Zeca Afonso, que era barítono, era o Luís Góes, que era barítono. Mas são barítonos entre o barítono e o tenor. Já vamos falar de Zeca Afonso. Mas para lhe dar uma ideia, deixe-me só acabar. Você perguntou-me como é que comecei. Cantei porque cantava, a gente cantarolava, depois de vez em quando havia umas guitarras e pediam para eu cantar, e depois o Durval Moreirinhas, que foi um dos grandes violas de Coimbra, e que era reconhecido até sempre como um dos maiores violas de Coimbra, quis-me ouvir, então ensinou-me como é que se cantava o fado de Coimbra, porque o fado de Coimbra, ou canção de Coimbra, se você quiser, tem os seus truques, as suas características. E foi a partir daí, depois fizemos um grupo entre açorianos que teve algum sucesso. Ai sim, olha, ia-lhe pedir agora, sim, para trautear à capela,
porque não temos aqui guitarristas, é uma pena, né? Nem guitarra portuguesa, não é? Para trautear um dos seus temas, dos seus fados preferidos que gosta de cantar. Neste momento, talvez não, eu tenho muitos, mas vou-lhe, até que depois vim a gravar um disco, muito mais recentemente que gravei, um CD, mas tenho um que é para mim, que cantávamos nesse grupo que tínhamos e que foi gravado também nessa altura, fizemos dois discos que gravámos, que eram baladas e temas açorianos transformados em fado, quase fado de Coimbra. Quase fado, então. E o sol perguntou à lua, ai, o sol perguntou à lua, ai, quando havia amanhecer, ai, quando havia amanhecer. E o sol perguntou à lua, e o sol perguntou à lua, quando havia amanhecer. À vista de uns olhos teus, que vem o sol cá fazer. À vista de uns olhos teus, que vem o sol cá fazer. E o sol anda lá no céu, e o sol anda lá no céu, tão contente atrás da lua. E o sol anda lá no céu, tão contente atrás da lua. Também anda a minha alma, tão contente atrás da tua. E o sol... Uau! Ah, fadista! Bravo! Bom, imagino que conquistou muitas moças na altura assim. Sim, essa minha mulher espero que não me ouça, mas antes de dar com ela, namorar com ela, imagino que de sim, vez em não é? quando nós íamos fazer serenatas. Etc. Serenatas, não é? Claro que isto é, repare, eu fui-lhe dar um exemplo de uma canção do folclore açoriano que nós cantávamos nesse grupo. Como é que eram as serenatas? As serenatas, habitualmente, a serenata, a pessoa que... Havia duas... A amada ou a rapariga... A mim acontecia-me, às vezes, ia eu com uma guitarra e uma viola acompanhar. Amiga. Mas quando era o protagonista da coisa? Não, cantava e tinha sempre um amigo... Alguém a acompanhar. E punha-se embaixo à janela. À janela, eles estavam lá em cima, e era de bom tom, não abrir, só abrirem meia porta... A portada. Meio apertada, e acendiam, e depois tinham a luz apagada, mas a gente sabia que elas estavam lá, porque se via naquelas noites luarentas de Coimbra, e quando se acabava, ela agradecia, mas não falava. Ia à luz e acendia a luz 3 vezes como sinal de agradecimento. A gente... Sim, nem podia aparecer à janela. Sim, estava a ver se naquela meia portada, meio entreaberta, ela estava... Meio entreaberta, mas não falava. Não dirigia a palavra. Claro que depois a gente conversava. Uau. Mas sabe uma coisa, era tradição em Coimbra assim a serenata. Outras vezes havia colegas meus, amigos meus que não sabiam cantar e pediam, precisava que tu me fosses fazer uma serenata à fulana, assim. E chegou a conquistar algumas moças, algumas moças para eles. Ele sabia que era uma homenagem que ele estava a prestar a fulana. Então, digamos, os mercenários. Os mercenários do amor. Os mercenários do amor, uau. Você repara, estamos a falar de gente jovem, com 18, 20 anos, realmente... Que tempos maravilhosos, tempos não? Maravilhosos. Pelo que sei, nessa época, foi amigo de Zeca Afonso. Isto é muito interessante. O Zeca Afonso volta com a esposa com quem viveu sempre, que é a segunda mulher dele, portanto a Célia, e vem para Coimbra para acabar o curso ele tinha ido ser professor, ainda foi trabalhar sem ter o curso completo de Histórico-Filosóficas. Ele vem para Coimbra acabar o curso de Histórico-Filosóficas. Acontece que ele era muito amigo, repara, o Zeca Afonso tem uma diferença de mim que já vem são quase 13 anos de diferença. 13. Ele formou-se muito tardiamente, licenciou-se muito tardiamente. E vem para Coimbra e apanha na minha República um querido amigo que também já desapareceu, que era o Vítor Lobão, que também era quase a idade dele, também, mas que tinha ficado daqueles boêmios que se arrastava por Coimbra até acabar o curso. E quando chegam e reencontram-se, então estudavam juntos e o Zeca ia à minha República ter com o Vítor Lobão, onde estudavam, naturalmente, a ver as cadeiras e trocavam impressões, etc. E muitas noitadas devem ter passado. Sim, pelo que sei, um dos temas mais não, eu vou-lhe contar mais populares de Zeca Afonso tem a sua mão, não é? Não tem. Foi cúmplice nisso. Foi cúmplice nisso. Eu expliquei uma história que já contei várias vezes.
Para além de andarmos, sairmos de vez em quando juntos, íamos abastecer às vezes algumas coisas que o Zeca precisava, a gente lá ia todos juntos, era preciso ele estava num quarto com a Zélia e precisava de qualquer coisa, ela ia buscar uma açucareira qualquer lá onde encontrava. E há uma história que eu não sei se deva contar, mas que também não tenho tempo, já tudo passou, coisas estudantes. Ele precisava de um açucareiro e foi buscar o açucareiro, foi à Nicola, íamos todos ao Nicola, ele ia de capa, com todos nós de capa, e passou a mão da capa com o açucareiro e para levar o açucareiro para casa que lhe dava jeito. Dava-lhe jeito a um açucareiro. E a capa aí foi... Não, a capa se via de tapar, só que ele teve lá, vem o senhor do café, do café. Doutor, sabe que isso custa muito caro? Eu dava-lhe, mas isto é muito caro. Não me leva o açucareiro. Então, mas como é que sabe que eu tenho o açucareiro? É que o rastro do açúcar... Isto parece a história do polegarzinho, não é? Exatamente. Mas em versão açúcar. Deixou o rasto. Pois, porque... Coisas que a malta fazia. Isto tudo para adoçar a boca de sua amada. Exatamente. Bom, mas então, pelo que sei... Estava eu na República, deitado, e ele entrou-me, vinha com a esposa, com a Zélia, e perguntou, tu sabes música? E eu disse, não sei, não faço ideia, não sei uma nota de música, não sei escrever. Não sei. Sabia cantar, mas saber música, escrever, não sei. Olha lá, é que eu tenho aqui uma música na cabeça, se eu não a registro já, posso-me esquecer. Ele era assim, ele estava sempre a imaginar a música, tinha que ir registrar naturalmente, porque depois podia-se esquecer. E chega, eu não sei, mas o que é que vai-te fazer? Eu não sei. Tens gravador? Isso, se eu tivesse um gravador, neste momento já dava, mas era no prego para a gente fazer uma farra. Então como é que eu vou? Eu disse, eu tenho ali um violão. Não sou grande, mas sou capaz de chegar ali, arranho isto ou aquilo, e tu vais-me dizendo os tons, vais-te cantarolando e eu vou escrevendo escala, toco o tom, depois registro num papelinho, escala 1, bordão 3, escala 3, bordão 3, escala 4, etc. Ele diz, isso é uma boa ideia. E então ele começou, mas devagarinho, eram os vampiros. E eu dei-lhe o papelinho, não sabia o que é que ia sair dali, dei-lhe o papelinho, e ele com aquele papelinho foi ter com o Rui Pato, que era Mas ele já lhe cantou a letra na altura? Não, a letra não. Foi só a melodia? Só a melodia. E foi com o papelinho, levar o papelinho, ou que eu acompanhava habitualmente, que era um colega meu também, o Rui Pato, que também é médico atualmente já está reformado, mas foi médico pneumologista, então depois eles fizeram a composição como devia ser. Os vampiros, que tem aquela célebre frase, eles comem tudo e não deixam nada. Exatamente. Vamos ouvir um pouco do tema? Vamos, sim, senhor. Zeca Afonso, Vampiros. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Maravilha de tema. E já agora, a mote disto, eu pergunto-lhe, quem são atualmente os vampiros, os que comem tudo e não deixam nada? Quem é que come tudo e não deixa nada? Eu creio que neste momento já são acima de tudo, quer queremos, quer não. Não são pessoas, são instituições, são multinacionais que, sem nome e sem dono, que exploram os seus trabalhadores.
não só exploram os trabalhadores. Este está de tal modo que, de certo modo, condicionam todo o nosso viver. Quer dizer, repare, nós temos, por exemplo, a União Europeia, que eu sou completamente europeísta, mas dentro da União Europeia ainda não se conseguiu, na realidade, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo que não se conseguiu fazer, que é algo que é fundamental para nós portugueses. Porque é que nós não temos uma política fiscal única? Porque é que nós vamos continuar a ter ilhas que são paraísos onde estão... Paraísos fiscais. Paraísos fiscais, etc, etc, etc. Tudo isso... A engordar os mais ricos, os grandes empresários... Os grandes fundos, sei lá o que você quiser. Há coisas que quem sou eu nem sei o suficiente. E a criar a corrupção. A criar a corrupção, etc, etc. Exatamente. É evidente. Eu creio que, na realidade, eu sempre fui um homem da esquerda moderada, do centro-esquerda, e inclusive fui militante do Partido Socialista, e creio que isso é que temos que na realidade, equilibrar o mundo. Agora, como é evidente, as receitas trotskistas, as receitas trotskistas ou stalinistas ou leninistas não, já deram a sua prova que são realmente tão más ou piores do que os capitalismos que nós temos hoje. Nós temos é que saber. São extremos. São extremos. Nós temos que saber mudar. Vamos continuar na música. Que outros temas podemos ouvir que gosta, que podem ser temas da sua vida? Temas da minha vida. Claro que evidentemente há sempre um tema que é o tema de Coimbra cantado, que o Edmundo Betancourt cantava e que todas as gerações cantaram, que foi as memórias, as saudades de Coimbra. Mas gostava de, em vez desse, há um que é muito pouco conhecido, que é muito pouco conhecido do Edmundo Betancourt, que é o Edmundo Betancourt era madeirense, como meu amigo, mas que baseou-se no folclore açoriano, a saudade, para fazer a saudadinha. É realmente um tema notável e cantado por ele, foi, quanto a mim, o melhor cantor de Coimbra de sempre. Vamos ouvir Saudadinha de Edmundo Betancourt. Que outra música podíamos ouvir agora? Canção tão simples, porque de três razões. Canção tão simples de quem? É música do Zé Nisa, que foi um amigo de sempre, desde os bancos da faculdade até, infelizmente, à sua morte, amigo querido, e outro amigo também muito querido, que é o Manuel Alegre, que fez a letra. Então, Canção tão simples do José Nisa e Manuel Alegre. Exatamente. Vamos ouvir. Quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar este tropel do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste que diz por dentro do que não se diz a fúria em riste do meu país? Quem poderá proibir estas letras de chuva que gota a gota escrevem nas vidraças? Pátria viúva
a dor que passas. Pátria viúva, a dor que passas. Quem poderá prender os dedos farpas que dentro da canção fazem das brisas as armas harpas que são precisas, as armas harpas que são precisas. Quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar este tropel do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste que diz por dentro do que não se diz a fúria em riste do meu país? Quem poderá proibir estas letras de chuva que gota a gota escrevem nas vidraças? Pátria viúva, a dor que passas. Pátria viúva, a dor que passas. Quem poderá prender os dedos farpas que dentro da canção fazem das brisas as armas harpas que são precisas, as armas harpas que são precisas. Acabámos de ouvir a versão de Adriano Correia de Oliveira, não é quem canta esta música. Queria falar-lhe também do nosso presidente. Sei que é cúmplice e amigo de Marcelo Rebelo de Sousa, que é padrinho de um dos seus filhos. O querido professor Marcelo Rebelo de Sousa, meu querido amigo e Presidente da República, mas querido amigo acima, neste momento o que importa é falar de querido amigo. Nós vivemos paredes meias durante praticamente 19 anos em Cascais, e foi assim que nos conhecemos. Eu vivia na minha casa, uma casa que tinha alugado em Cascais, o Marcelo também, e nós a partir daí simpatizámos imenso um com o outro, fizemos uma amizade enorme. Sei que deve ter imensas histórias para partilhar vividas com ele. Tudo foi em toda aquela época, foi praticamente desde 75, foi mais ou menos desde 75. Logo depois em pleno PREC, etc. E nós entendíamos muito. Embora politicamente o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa era do PSD, eu era do PS. A gente deu-se sempre tão bem, que na realidade esquecemos. Nunca houve a mínima divisão por causa das Não houve. Não, nem pensávamos nisso. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa já assumiu que é um hipocondríaco militante, e eu sei que uma das histórias curiosas passadas com ele é que remetem-nos para 1989, quando o Marcelo Rebelo de Sousa se estava a candidatar à Câmara Municipal de Lisboa. Eu sei que antes de Marcelo dar o célebre mergulho no Tejo, que era bem mais poluído do que agora, se aconselhou consigo sobre as implicações que esse mergulho teria na sua saúde, não é? Se valia a pena vacinar-se antes de dizer que não, já não ia a tempo. Já não ia a tempo. Olhe, seja o que for. Já lá se o bicho pega. Disse pelo tomar juízo e não entrar na água. Mas ele não ligou. Ele não ligou. Como é a vida? Era o bicho político, não é? Político, e ele estava a fazê-lo por isso, não é? E ele era um político.
Era um homem, era e é. É um bicho político. Já desde muito jovem, quando nós conhecemos todos, ele é mais novo que eu, quase 6 anos, é para aí, 6 anos. Ele está com 72 agora, não é? Portanto, a diferença é 4, 5 anos. Mas nessa altura, sei lá, foi logo ali, logo a seguir. Ele era realmente uma pessoa. A gente ficava todos os dias, estávamos à espera um do outro para ficarmos na conversa até às 2 da manhã, que eu também durmo um pouco. Ficámos a conversando, analisando, em especial naqueles anos terríveis, a gente do pré, que a gente analisava tudo o que se passava, pensava. Tem algum episódio passado com o presidente do género com todos o Zeca Afonso, alguma coisa engraçada que ficou na memória ao longo dos tempos? Há coisas que eu, como médico, não posso abrir. Não posso. Enquanto cidadão também, Agora, enquanto amigo, alguma coisa que possa partilhar? Havia coisas como tapeada. O professor Marcelo gostava imenso inclusive depois de fazer as partidas, ou então tinha uma ideia qualquer. O Marcelo Rebelo de Sousa, o Marcelo Rebelo de Sousa, além da presidência, sempre adorou as partidas. Adorou sempre as partidas, um homem de partidas constante. Então, de vez em quando, sei lá, a gente saía assim, vínhamos embora e conversar um bocado, ou estávamos todos juntos, as famílias e amigos que nos juntávamos, e depois íamos deitar, e o Marcelo ia-se deitar, e a gente, descansados da vida, precisávamos dormir, ele telefonava às 4 da manhã. Disse, o que é que se passa? Estás doente? Não, para saber se estavas a dormir. Você imagina os nervos que isso não dá. E os nomes que eu lhe chamava. Muitos nomes cabeludos que chamou ao presidente Marcelo, não é? E depois, também para me vingar, fazia isso. De manhã levantava-me, saltava por trás, os terraços comunicavam com um pequeno murito. Saltava o muro, batia-lhe a janela, pá. Ele abria a janela e disse, o que é que se passa? Pá, eu vinha saber como é que estás. Pois estás com um ar muito branco, tu deves estar muito doente, não podes ir trabalhar. Eu, achas que estou doente? Já aí o hipocondríaco. A minha maneira de me vingar da partida deles. Que é engraçado. Sempre ríamos. Sei que esteve em Angola também. Fui médico militar em Angola. Médico militar. Alferes médico e depois tenente médico. Em que circunstâncias? Fui mobilizado, repare, eu fui a PIDE proibiu-me eu fui um dirigente académico e fiz teatro no CITAC, que era um órgão pois é. de sistema, era um grupo de teatro ainda hoje da esquerda radical, etc. Muito conhecido. E nessa altura, claro que a gente estava todos controlados e vigiados pela PIDE. E quando acaba o meu curso, naturalmente eles deixavam a gente acabar a especialidade para terem médicos especialistas até para mandar para a guerra. Só que eu consegui ficar em terceiro lugar para fazer o estágio e depois a especialidade, e o internato de salto para fazer a especialidade, e quando vou tomar posse do lugar, na altura era para concurso, havia poucos lugares, eu fiquei muito bem classificado. E quando vou tomar posse a PIDE, tinha dado ordens que eu não podia ser aceito. Uau! Nem no internato, nem podia ser aceito na assistente, que também foi convidado para ser eventualmente assistente da faculdade, e nem lugar nem outro eu fiquei. Eu tive que ir trabalhar logo, arranjar um sítio onde ganhasse a vida. O que é que fez? Foi muito simplesmente o professor Nunes Vicente, que era um professor da faculdade, que era um homem notável, um homem também de esquerda, notável, que me pediu para vens trabalhar comigo. E eu fui trabalhar para o consultório dele, ele tinha uma clínica, a Clínica Santa Teresa, onde fazia imensa psiquiatria. Lançou-lhe a mão e neurologia, aí, não é? E eu fui ajudá-lo. E Angola, como surge? Mas logo a seguir, estive lá há pouco tempo, digamos assim, porque logo a seguir porque logo a seguir sou mobilizado e vou para a guerra. Vou para Mafra, depois de Mafra sou colocado em Tomar, quando fui para Tomar foi quando casei com a minha atual mulher, e depois logo tive lá um ano, que sempre que estava só um ano sempre cá, e depois 2 anos no Luso, em Angola, num hospital de frente. Que memórias? Repare... Agridoce, não é? Agridoce. O que é que foi o pior e o melhor? O pior, naturalmente, para mim foi sempre ter que ir ao que se chamava sítios um dia de comboio. Aquilo era uma linha de comboio de Benguela. E ir em comboios que de vez em quando tinham minas que rebentavam, etc. A tal ponto que eu preferia ir no chamado rebenta-minas, que é à frente do comboio, porque era muito pesado, a gente ia agarrados completamente protegidos, e se rebenta-minas, que era para isso, se rebentasse,
acontecia-lhe muito menos pior do que se fosse o comboio. E, na realidade, havia vários comboios destruídos, porque os guerrilheiros punham bombas, grandes explosivos na linha férrea, e já sabiam que o rebenta-minas podia passar. Muitas vezes não era o rebenta-minas que rebentava com o peso, era alguém que estava à espera Claro. para fazer explodir Quais foram as imagens ou os momentos piores que observou? Os momentos piores que observei, mais do que pessoais, porque várias vezes nesses comboios a gente havia emboscadas sobre o comboio, que os comboios andavam. Viveu isso pessoalmente? Vivi isso pessoalmente. Viveu o medo absoluto, não é? A gente tinha muito medo. Eu lembro de uma vez fui a Cangumbe. Cangumbe era uma terra onde estavam militares quartelados, e que eu tinha que ir lá como médico, e também outra, e a Léua, e quando para Cangumbe tive uma emboscada, e aí eu com um soldado e um cabo, que eram a minha escolta pessoal, que os médicos tinham direito à escolta pessoal, 2 guardas no comboio, porque aquilo era um comboio de mercadorias, praticamente, e somos atacados, fogo, tiro, e felizmente a gente lá se encostou um sítio, houve uma troca de tiros, e o comboio conseguiu avançar sem parar. Foi um daqueles medos que... Uau. De outra vez, para o outro lado, fomos todos atacados, foi uma emboscada terrível, e morreram ao pé de mim 2 mulheres, quer dizer, aqui a argentina também. E por sorte escapou, mais uma vez. Quer dizer, a sorte é importante. Aí também ia à Léua eu e um outro colega íamos fazer uma autópsia de um miúdo que tinha sido morto inadvertidamente por um soldado, e um miúdo daquela população, íamos ver e fizemos a autópsia, e quando viemos fomos atacados. Uau, acabou por viver a guerra assim mesmo. Embora como médico, isso deixa marcas. Vou dizer uma coisa, eu era médico. Pois. Eu tinha estes períodos, estas coisas, mas habitualmente estava no hospital de frente. E não, portanto, a sua arma não era... A minha arma, quer dizer, era outra. A minha arma era só de vez em quando ter que fazer, uma vez de 15 em 15 dias, ter que fazer este tipo de deslocações, etc. Pois. A maneira é que nunca tive, provavelmente, debaixo de emboscadas, de batalha, etc. E depois, como médico, mas é claro que quando saí de lá, nós todos os médicos... Nem teve que matar, não é? Nunca tive que matar ninguém. Pois. Aliás, a gente não usava arma, quer dizer, era-nos distribuída uma pistola Walter, mas a gente não usava. Portanto, esta experiência não o marcou muito negativamente? Marcou-me num aspecto. Eu, quando saí de lá, eu e todos os meus colegas tínhamos um hospital com 11 médicos, fazíamos cirurgia, fazíamos ortopedia, fazíamos consultas, fazíamos tudo, e laboratório, que eu tinha laboratório ao meu cargo, e tinha a pediatria, sei lá, a gente fazia tudo, era trabalhar de manhã à noite. Mas, apesar de tudo, fazíamos medicina. Mas de qualquer modo saímos lá perturbados, quer dizer, ninguém deixa de ficar perturbado. Ninguém sai incólume de uma experiência. Quando eu via, por exemplo, um amigo com quem estava a tomar um whisky no bar no dia anterior, ia para sempre que eu fizesse autópsia a ele. Ai, que horror. Viveu isso? Vivi isso. Ai, meu Deus. Quer dizer, amigos que a gente conhecia chegavam todos estropiados. Chorou muito, imagino, também. A gente ficava com as lágrimas no canto do olho, tentávamos engolir, mas tínhamos que continuar para a frente, mas era muito pesado, muito pesado. Bolas. Amigos que estão sem uma perna, sem desfeitos, sem um olho, sem nada, e a gente tinha que pegar neles e tratá-los e resolver os problemas, etc. Tudo, quer dizer, era a nossa vida diária. Foi um período terrível. Por outro lado, a minha mulher foi ter comigo nós tínhamos uma messe, que era um hotel transformado em messe de oficiais. Eu tinha na altura já era casada, a sua mulher foi ter consigo? Foi ter comigo, grávida, percebe? Uau. E a minha filha nasce lá, e quem teve que fazer o parto fui eu. É? Foi, porque o parto foi feito pelo próprio pai. A minha filha nasceu a 29. O marido a fazer o parto à mulher, uau. Minha filha nasceu, não havia parteiro. O parteiro que havia, que era o pouco que sabia, e a parteira, era Natal, foi em 29 de dezembro. Como é que é essa experiência? Isso é uma experiência muito excepcional. Eu lembro quando o próprio pai a fazer o parto da sua filha, a sua mulher. Os colegas todos estavam lá, eu que vinha de uma escola de Coimbra, que a gente era obrigados a sair, sabendo do professor Albertino de Barros. Sabíamos fazer versões, meter ferros, fazer tudo o que fosse preciso, porque ele fazia questão. Eu sou do tempo em que a Faculdade de Medicina nos preparava para irmos diretamente para a vida. Uau! E venho com a preparação de partos. E tinha feito partos depois, trabalhando até em Tomar. E lá não fazia partos, quando me aparecia um parto para fazer. Fazia. Mas aqui a circunstância emocionalmente era outra. Era outra. E aí então? É a diferença. Eu não tinha nenhum colega que quisesse pedir aquilo, apenas pedi ao cirurgião que sabia fazer cesarianas. Se houver algum problema, eu mando para ir para a cesariana.
Fui fazê-la. Correu bem, era um multípara, foi muito tempo, foi a noite quase inteira. E repare, na altura não havia ecografias. A gente tinha um fonendoscópio. O fonendoscópio é um aparelho para permitir ouvir os batimentos da criança. E medíamos um pelvímetro que media a anca. Depois fazíamos fazendo os toques vaginais para saber como é que estava o útero a dilatar-se. E depois lá estávamos. E felizmente correu bem. A minha filha nasceu, mas só que eu tive a noite inteira a aguentar, tirei cá para fora, fiz tudo que tinha a fazer, cortei o cordão, tirei a placenta, esperei que a placenta saísse da minha mulher, tudo tinha que sair para saber se não ficar a sangrar, tudo correu muito bem. Mas depois, meu Deus, passei o dia, a noite, o resto da noite e o dia com uma diarreia de nervos que você nem faz ideia. Imagino. Bolas. A atenção que foi para mim. Porque havia uma carga emocional, porque era a sua filha que estava a nascer. Claro, pá, quer dizer, havia uma zona aí também de tensão. Com a mulher e a filha nas nossas mãos, a gente nunca tem o distanciamento que tem habitualmente com outro doente ou com outra partilha. Mas foi um momento. Foi um momento marcante. Para a minha filha foi um momento marcante, para mim foi um momento marcante. E para a sua mulher? Para a minha mulher também é uma ligação muito grande. A vida tem sido boa para si? Tem sido. Eu acho que fui um homem muito feliz toda a minha vida. Sempre tive muita sorte. Tudo foi fantástico. Tudo correu como tinha que correr. Se eu fizer, digamos, olhar para trás, um pobre rapaz, um miúdo, como é que se diz, como dizia o Essa de Queiroz, um pobre homem da Póvoa de Varzim, não é? Eu vinha dos Açores e, na realidade, consegui em Coimbra fazer o que tinha que fazer, um curso, nunca perdi nenhum ano, coloquei-me politicamente onde tinha que me colocar, na altura, a favor da liberdade contra a ditadura, chateei-me, tive naturalmente alguns dissabores por causa disso, mas fiz um curso, vim depois para Lisboa, fui diretor de serviço dos Hospitais Civis de Lisboa, então, que era uma grande organização, a melhor organização que alguma vez houve em saúde neste país, do ponto de vista de ensino médico. Fui diretor aos 38 anos, coisa que toda a gente era muito mais tarde. Muito jovem. Muito jovem. E na Faculdade de Ciências Médicas fui professor associado durante 20 anos. Fui depois numa privada, aí há bocado disse que eu tinha sido catedrático, não fui catedrático convidado, mas eu fui só convidado e fui associado realmente à Faculdade de Ciências Médicas, fui sei lá, fiz bastonário da Ordem dos Médicos. Bastonário da Ordem dos Médicos e depois fiz tudo o que gostava de fazer do ponto de vista profissional. Repare, porque é que você enveredou pela vida profissional? Porque na altura, quando eu me formei, a gente eram muito mal pagos e tínhamos que trabalhar cá fora. E a partir daí fomos trabalhando. E entretanto criou aqui um império de laboratórios privados. Um grupo, repare, eu em 1990, mais tarde, por volta de 2001, 2002, 2003, de repente começaram a comprar umas private equity e grupos privados poderosíssimos estrangeiros começam a comprar tudo que era o laboratório. Eu tinha um laboratório relativamente médio, era um valor muito considerado do ponto de vista científico, mas e vieram ter comigo se eu me queria vender. Eu disse, eu era bastonário, e disse, não me vendo, não deixo, esta é a minha profissão, não vendo a minha profissão a ninguém, não vendo. Não vacilou. Não vendi. Os outros foram todos vendidos, quase todos, praticamente. E foi esse, eu chamo os meus filhos que eram médicos, ainda estavam a começar uma especialidade, que vocês querem vender-se e querem ficar nos hospitais, e eu fico, não, pai, jantar consigo. Apertei o cinto, houve muito cinto que apertar, porque aquilo foi muito difícil no princípio. Foram tempos complicados. Fizemos frente a toda essa gente, a todos eles, a todos os outros, que tinham uma força económica brutal, e ao pé deles eu era um zero. E fui reagente, fui dando qualidade. Hoje o laboratório é polo de ensino, inclusive de Maastricht, que vem dos estudantes de Maastricht, todos os anos um mês inteiro estão connosco a aprender. É a prova que tomou a decisão certa. Sou um polo de ensino da Nova, sou um polo de ensino da Católica, etc. Publicamos artigos científicos e consegui, neste momento, ser um player muito maior que os outros não. Verdade. Um dos principais players exatamente. E que mantenha no país, enquanto laboratório. Qualidade é um meu lema. Científica, publicamos, até já temos um artigo publicado no Lancet, em infecciologia, portanto, não brincamos em serviço, e queremos continuar, e somos indiscutivelmente como uma parte do Serviço Nacional de Saúde, nós estamos convencionados para tudo, a preços
combinados com o Serviço Nacional de Saúde e connosco, mais barato até, muitas vezes, dos custos que o Serviço Nacional de Saúde tem quando faz isso dentro de casa, e está ao dispor de todos os portugueses que têm credenciais e que vão lá fazer. Deixe-me perguntar-lhe o que é que lhe deixa com um sorriso na cara? O que é que me deixa com um sorriso na cara? Às vezes um bom livro, uma boa série. Anda a ver alguma ou a ler algum livro? Neste momento ando a ler sempre muito. Estamos a ouvir as suas luvas. Desculpa. É sinal que está protegido, está com máscara e luvas. Ando a ler muitos livros, mas o último que eu estou a ler é uma história da ciência. Claro, como não podia deixar de ser. É uma fantástica, que foi que estou a ler. Mas estou sempre a ler muitas coisas ao mesmo tempo. Estou a reler uma súmula, um livro que foi publicado há quase 100 anos sobre a história da Faculdade de Medicina de Coimbra e a evolução da história da Faculdade de Medicina de Coimbra. Tem. E a série? Está a ver alguma? Ouviu recentemente alguma que gostou? Não, vi algumas. Vi como é aquela série que se passava na net, no HBO, que era sobre, HBO, sim. Que era no HBO, que era sobre Berlim. Era alemã. O nome era mesmo Berlim. Não vi. Chama-se Berlim, a série? Era alemã. Era uma coisa fantástica. Agora, o nome escapou-se, mas era exatamente sobre o Berlim dos anos 20. Coisa. O começo, já em plena democracia, foi depois da guerra, é a democracia, o começo ao ovo da serpente, como chamou o Bergman, que fez um filme também mais ou menos, o começo já do nazismo e tudo isso numa sociedade em efervescência, os loucos anos 20, 30, tudo aquilo é realmente muito bem feito, é das séries que vale a pena procurar no HBO. Gary and Rath, from Cologne. I have been told that our mutual friend is doing business on the side. He's ambitious, dogged, a ferret. I'll deal with it. Ты правда поверил, что я могла нас предать, да? What happened? Can you hear me? Breathe in very deeply. In and out. And when I say now, you will open your eyes. Now. Бумаги верни! На месте. Help! Help me! Excuse me, Detective Sergeant, but this man may have been tortured. Should we investigate? It's not that simple. You have no idea who you were dealing with. You know what I'm looking for. Ok. Vale a pena. E é extraordinário. Agora estou a ver uma outra que tem muita piada também, que é o Manifesto. Não sei se também no HBO. Que é, Manifesto. Que é umas pessoas que desaparecem durante 5 anos, um avião que desaparece. Eu sei, mas não vi. Então. Tem muita piada. Então, estou a vê-la agora que tem realmente. Tudo passa-se a bordo de um avião. Exatamente, duas famílias, dois grupos que vêm em 2 aviões diferentes, um chega ao seu destino e o outro chega 5 anos depois. You've all been missing, presumed dead for 5.5 years. No one can explain what happened to us on April 7th, 2013. Some people called it impossible. Others called it a miracle. All I know is it was the day my life changed, forever. If you'd seen us that afternoon, you probably would have thought we looked like a typical American family returning home from vacation. My brother Ben and his wife Grace, still in love after 15 years. They're twins, Olive and Cal, always bickering like an old married couple, and the real old married couple, my parents. Still in perfect health, still trying to run my life. It's not just about you. This family needs something to celebrate. Okay, that's a pretty backwards reason for a wedding, but... How's this for a reason? Jared loves you. And I know you love him. Typical, right? But what you couldn't see is that Cal's leukemia wasn't responding to treatment. Or that Ben and Grace were desperately struggling to find a cure. Or that I still had nightmares about the car accident. Michaela Beth,
Even people that have made mistakes deserve happiness. You know my favorite verse. All things work together for good. I don't believe that anymore. Mom, how can I? Which is why, when I got the chance to stay away from home for even a few more hours, I jumped at it. For flight 537 to New York John F. Kennedy Airport, your attention, please. This flight is oversold. We are offering travel vouchers in the amount of $400 for anyone willing to take a later flight. Yes, that's me. Now, It's $400 per person. It's our next trip down to the Mayo Clinic. I'll stay with Dad. There you go, man time. So Grace and Olive and my folks took the first flight home, while Ben and Cal and I waited for flight 828. Funny how one little decision can ruin your life, but also save it. Ficção científica aí à grande. Gosta do género. Muito. Eu era um leitor inveterado de ficção científica, ainda sou. Tenho todo o Argonauta colecionado, tudo. Bom, nós estamos neste momento a viver o que parece ser uma série de ficção científica Viu, um bocadinho rebuscada. Você viu aquele filme O Contágio, não viu? Não. Vou-lhe dizer, e foi propositado. Como alguém já dizia, não quero que sejam spoilers. Não quero saber o fim da história. Quero esperar para ver. Mas essa é muito boa. Já me basta a realidade, não é? Não tinha lembrado. Para que ver o fim? Vamos viver, não é? Obrigado por esta conversa. Não, foi um prazer estar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Também, muito obrigado. E foi assim esta conversa com o professor Germano de Sousa, cheia de assunto e de histórias, da Ilha de São Miguel até Coimbra, Cascais ou por Angola afora, na altura da guerra. Espero que tenham gostado. Esperemos que ele tenha razão, que surja uma vacina o mais tardar até à primavera que vem e que o raio do bicho seja com ela erradicado. E foi um privilégio ouvi-lo cantar fado à capela. É também por estes momentos que eu faço o podcast. Continuem a comentar, a espalhar corações e estrelas e a escrever-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. Participem, porque este podcast também é vosso. E sugiram-no aos vossos amigos, amigas, familiares e mais que tudo, ou mesmo desconhecidos, porque não? É um bom quebra-gelo, não acham? Falar de podcasts, não é? Digo eu. Mais uma vez, a edição foi da Joana Beleza. E a beleza deste genérico é uma criação original do músico Luís Severo. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia, protejam-se e boas conversas.